não por eficiência, mas pelo carisma, aí pronto. Aí isso tá fadado a não dar certo. O Gustavo Lima mandou aqui. E foi assim que o Rio de Janeiro Lima, foi... presidente? Não é isso não, é outro. E foi assim que o Rio de Janeiro foi dominado por milícias e se tornou a bagunça que é hoje. KKKK. Vamos ser a favor das milícias de bombeiros. Nossa, meu Deus do Onde que céu. foi, né? O cara tá confundindo empresa privada com milícia. Então pra ele a empresa de telefonia são milícias, então. Você tá entendendo a falta de capacidade cognitiva das pessoas? A pessoa que faz um comentário desse não tem capacidade cognitiva nenhuma. Quer dizer que uma empresa de privada de bombeiro é uma milícia pra ele. Não, a empresa de segurança você tem hoje aí, ó, Carrefour, de boate, essas empresas que tem segurança. Sim, não, aí você tem as milícias, que às vezes... Que é totalmente diferente da milícia da polícia, né? A milícia da polícia não surgiu de uma empresa privada, né? Não, de jeito nenhum. É o Estado ali. É o Estado que não é eficiente, que deixou surgir um braço ali que virou milícia. Gente, me dá até desespero. Dá até desespero. Talvez tivesse uma polícia privada ali, não aconteceria milícia. Eu acho que o Gustavo trouxe muitos seguidores dele de esquerda, porque eu nunca tinha visto... Participo de podcast aqui direto, eu nunca tinha visto comentários tão ruins. Tem muita gente aqui. Tem uns comentários muito ruins. Tá tendo comentário bom demais. Esses do Superchat, teve uns comentários assim, o Superchat é ruim. Agora o Superchat todos eu achei bom. O Júnior... Juro por Deus, eu achei todos bons. Júnior Eugênio mandou aqui. O capitalismo defende tanta liberdade que se alguém quiser viver de um modo socialista, ele pode. Por exemplo, eu, socialista, posso expropriar o dono da Ambev? Óbvio que não. As pessoas se iludem com a falsa liberdade do capitalismo. Quer dizer pra ele, então, você ter liberdade e ele poder roubar as coisas dos outros. Então, se ele acha uma empresa legal e ele quer lá pegar, ele pode. Então, se ele acha uma mulher legal e ele vai lá e também ele quer pegar a mulher. Então, se ele não puder, quer dizer que pra ele isso é capitalismo e é ruim. Se as pessoas não têm direito à propriedade e a sua primeira propriedade privada é o seu corpo, então qualquer cara que achar uma mulher bonita, ele vai lá e pega pra ele. Sabe que eu vou te falar um negocinho, ó. Você vai discordar de mim agora. Eu entendo quando o Gustavo fala que o lucro é roubo em algumas empresas. Eu tô até falando aqui em algumas empresas. Sim. O que eu gostaria de entender dele, que eu não consegui, é aonde que a gente vai traçar o limite. Essa empresa é ruim, essa empresa é boa. Né? Igual a gente tava conversando ontem, tipo, o restaurante do Robertinho, ele não ia tomar o restaurante do Robertinho. Sim. A sua metalúrgica, ele não ia tomar a sua metalúrgica. Sim. Provavelmente lá na frente ele ia te convencer a incorporar uma maior, ia te indenizar pela sua metalúrgica, né? Mas ela não seria um problema para ele. O problema são as grandes, as gigantescas ali, né? Tá. Mas é difícil você traçar ali aonde que é o limite? Então, por que lucro... Não posso crescer mais do que isso. Se eu crescer mais do que isso aqui, eu vou ser tomado. Então, aí a gente já vê a definição do que socialismo não dá certo. Que foi o que aconteceu com a Start Química, que eu dei até o exemplo aqui do lado, né? Por que lucro não é roubo nunca, tá? Porque o lucro, ele sempre vem de atividades voluntárias. Então, eu contrato você pra trabalhar pra mim, você aceitou. Você pode reclamar que o salário é pouco, mas você aceitou. Você que tá comprando de mim, você que é cliente, você aceitou. Eu não forcei você a comprar. Diferente do Estado, que eu sou obrigado a pagar imposto por serviços que eu não recebo. Então por isso que lucro não é roubo nunca, porque o roubo ele vem de uma coisa não voluntária. Eu vou lá e pego uma coisa sua, e você não tá nem sabendo, ou eu uso a força, se eu roubar e você não estiver sabendo é furto, né? Ou eu uso a força, que aí eu roubo, vou lá e ameaço você e tomo algo seu. Isso é roubo. Isso não acontece no lucro. Agora que existe inúmeras empresas que exploram as pessoas, isso é fato. Existem inúmeras empresas. Eu lembro de uma história de uma empresa que era uma empresa de... Como é que chama? Esse pessoal que fica ligando pra encher o saco dos outros aí, tipo... Telemarketing, isso. Era empresa de telemarketing. Aí as pessoas lá trabalhavam já por um salário pequeno. E, por exemplo, a pessoa tinha direito a 5 minutos pra ir no banheiro. Não podia demorar mais que 5 minutos. Então, mulheres, por exemplo, ficavam segurando tal para não ir no banheiro, porque só tinham 5 minutos. Tinham problemas urinários e tal. Essa empresa, pra mim, é uma empresa que tá explorando as pessoas. Mas por que eu tô tendo condição de empresa explorar essas pessoas? Se essa empresa está pagando pouco e lucrando muito, pô, o que eu vou fazer? Eu vou pagar um pouco melhor e eu vou lucrar um pouco menos, mas tô ganhando dinheiro, concordo? Por que eu não faço isso? Porque o Estado ele é tão burocrático que não deixa. Então só os caras que têm mais dinheiro
Entendeu? E que tem. Às vezes não é nem questão do dinheiro. Ele tem que ter um amigo lá no. Pô, tem um conhecido que tinha um problema lá num terreno lá que não resolvia de jeito nenhum. Aí um cara chegou, não, tem um amigo lá, pô, foi lá, pá, falou com um cara lá dentro da prefeitura, o cara resolveu na hora. Então, o estatal, ele funciona desse jeito. Se você não é amigo de alguém, às vezes nem no dinheiro você resolve as coisas, tá? Então, se eu tivesse facilidade, tivesse liberdade para empreender, que eu não tenho no Brasil, se tem uma empresa lucrando muito e explorando os trabalhadores, ia aparecer outra, que ia lucrar um pouco menos, o cara ia ganhar e ele ia pagar mais pros trabalhadores e você ia ter opção. Agora, por que eu tô numa situação onde esse trabalho é tão ruim e mesmo assim esse cara tá lá? Por que ele não consegue uma outra coisa melhor? Se ele tá lá, mesmo sendo ruim, é porque não tem opção melhor no país. E por que o país não tá deixando aparecerem empresas melhores? Porque você tem uma regulação muito grande. Você tem... que é o que a gente já falou do roubo, né? Você tem... que até me faltou a palavra agora do Estado... Imposto é roubo. Não. Taxa é roubo também. A corrupção, você tem uma corrupção muito grande, a burocracia é muito grande, tá? Então, realmente, você tem empresas que exploram pessoas e a burocracia estatal e a corrupção vai favorecer isso. Por que isso é mais... Por que você não vê isso acontecendo na Dinamarca, por exemplo? A Dinamarca, por mais que você fale que tem um viés hoje mais socialista, social-democrata, por exemplo, mas ela cresceu com a cultura cristã. Mas você acha que social-democrata pode falar que é um viés socialista? Ele é, né? O social-democrata... Ou é um viés neoliberal? Não. Ele é esquerdo. Ele quer também controle estatal, você tem muito isso. Mas apesar de você ter um certo controle estatal, para você abrir uma empresa lá, é muito fácil e muito rápido. Então você cria concorrência. Essa é a concorrência que eu quero. Aqui no Brasil, eu tenho concorrência das pessoas querendo um emprego. Então as empresas pagam pouco. Se você gera uma concorrência de empresas abrindo e oferecendo mais, aí você consegue salários melhores. Sim. Entendeu? Então a ideia é essa. Só que e isso não é um problema do Estado, né? É o problema a gente tem um problema aqui no Brasil de legislação. É uma legislação muito grande, muito complexa, muito poder na mão dos juízes. Juiz aqui acha que ele tem que fazer justiça. E parece, né? Porque se é juiz, ele tem que fazer justiça. Juiz não tem que fazer justiça. Tá? O juiz ele tem que aplicar a lei. Cumprir a lei, né? Aqui não. O juiz, você tem juiz aí de Suprema Corte que ele se coloca de um lado político e fala, olha, derrotamos tal lado. Em qualquer país do mundo democrático, um juiz que fala isso, ele é impeachmentado na hora. Sim. Então você tem um monte de problemas no Brasil que o problema, na verdade, nem é se é socialista ou capitalista. Isso é de menos. A gente tem um país burocrático, a gente tem um país extremamente corrupto, a gente tem uma legislação extremamente complexa. Se você pegar nos Estados Unidos, você tem a legislação dos Estados Unidos, são 27 emendas e acabou. Então todo mundo conhece, todo cidadão lá, minimamente consciente, ele conhece os direitos e deveres dele. Sim. A gente tem aqui uma legislação que garante felicidade para as pessoas e não limita o Estado. A legislação tem que limitar o Estado, tem que dizer até onde o Estado pode ir. Tem que estar na legislação, olha, ele não pode interferir na sua propriedade privada, ele não pode interferir no seu direito à religião, ele não pode interferir no seu direito a se defender, ou seja, ter arma de fogo. E a gente não tem isso. Então você tem um monte de problema aqui. Se a gente resolver esses problemas, o fato do Brasil ser de direita ou de esquerda não vai fazer diferença. O Glaups mandou aqui, essa é boa. Basta ver o que o capitalismo faz com as águas dos indígenas da Amazônia. Tudo em troca de dinheiro. Cara, eu vejo que quem ferra com os indígenas na Amazônia é o Estado. Não, e outra coisa, o cara vem me falar, sendo que a gente Pelo contrário, o capitalismo lá ajuda os índios, velho. Tanto que você pega... Qual que é a maior força capitalista que a gente tem aqui no Brasil, que consegue empreender mais, que seria o ápice do desenvolvimento tecnológico no Brasil? É o agronegócio. É quem mais cuida aqui, cuida de água, cuida da vegetação, até porque se eles não cuidarem da água, da terra, da vegetação, eles perdem o produto deles, não vão conseguir plantar. Eles precisam cuidar da natureza porque eles dependem dela, né? Agora o cara vem me falar que o capitalismo é responsável por problemas ambientais, sendo que a maior catástrofe ambiental da história da humanidade, quem promoveu foi o socialismo, que a gente já falou aqui, que foi Chernobyl. Agora, assim como gente, não importa o sistema, se é socialismo, se é capitalismo, qualquer sistema vai ser feito por pessoas e pessoas vão cometer erros, né? Agora, esses erros, eles têm que ser proporcionalmente punidos. E a gente não vê isso aqui acontecendo no Brasil pelos fatores que eu já expliquei.
Boa. Igor mandou aqui. Léo, o Estado são pessoas. Sim. Quem tem poder para mandar em lei, polícia pública, etc., e comprar sentença, por exemplo, são os que você não quer que taxa. Que eu não quero que taxa? Não entendi nada. Como assim? Eu não quero que taxa juiz, por exemplo? Eu mais quero que taxa. Manda outro superchat aí que a gente não entendeu. Cara, isso, é complicado. As pessoas têm dificuldade, às vezes, de se expressar no superchat. Eu não tô entendendo. Mas ele falou que, Léo, o Estado são pessoas. Sim. Quem tem o poder de mandar em lei polícia, ele perguntou, né? E comprar sentença, por exemplo. Sim. São os que você não quer que taxa. Aí que tá. Aí se pega um juiz. Eu acho que ele tá falando que o grande capital... Compra hoje sentença. é que compra sentença Concordo com dos ele. juízes. Tá. E os bilionários russos lá não pode comprar, por exemplo. Né? E que é socialista. Mas aí que tá. Vamos lá do problema estatal, que foi o problema de legislação. Se pegarem, que já é a maior dificuldade do mundo, vamos supor que pegam um juiz que vem da sentença. Conseguiram pegar, aí processar o cara, ele é julgado, condenado. O que acontece com ele? Ele vai preso? Não. Ele é aposentado com salário integral. Então a nossa legislação tá correta? Então, é lógico que o juiz vai vender sentença, entendeu? Lógico que imagino que a maioria seja honesta e não faça isso. Mas alguns vão vender, porque ele não tem o que perder. Pelo contrário, ele tem o que ganhar. Se ele for... ele vai roubar. No dia que ele for pego, ele ganha aposentadoria com salário integral. Então, se você não roubar... Esse pegou ele vai ser aposentado. Então, agora isso acontece na iniciativa privada? Um esportista, o Hans mandou aqui, sou engenheiro de software, a base do meu trabalho é lógica e pensamento analítico. Qualquer pessoa normal e que use um pouco o cérebro concorda com o que o Andy Léo tá falando. Você vê que até a escrita do cara é diferenciada, né? Continua do seu aí. Você vê que até a escrita do cara é diferente. Quer que eu olhe aí? Quer que eu vou olhando aí? Como é que é o nome desse cara aí? Foi o... Não, tem que pegar pelo YouTube aqui. Pelo lá. YouTube não dá, não? Vai, tenta aí. Vou pegar aqui. Meu acabou a bateria aqui. Galera, lembrando que 7 horas tem Andy Léo e o Denis Xavier. 7 horas a gente volta aqui. Quem mandou foi o Hans Reynolds. Ele que falou isso. Cara, você vê que você vê quando o cara é inteligente, até a escrita dele é diferenciada. É claro o que ele fala, é fácil entender o que ele fala. Você acha que precisa dar lógica pra tudo, Léo, que a gente vai trabalhar? Pra tudo, não. Por exemplo, o cara que faz arte, por exemplo, a lógica pode atrapalhar. Você tem estudos que mostram que pessoas que têm dificuldade para raciocínio lógico e dificuldade para entender como a realidade funciona, essas pessoas elas costumam ir mais para a área de artes. E até por isso fazem coisas legais na área de artes, porque ela enxerga um mundo diferente. Sim. Você entendeu? Sim. Então ela faz... O cara que tiver... Você tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro que são responsáveis por coisas diferentes. Se eu não me engano, o lado esquerdo ele é matemático, o direito é negativo, criativo ou vice-versa, né? Não importa. Então o cara que tiver um raciocínio lógico e uma boa capacidade de enxergar a realidade como é, esse cara geralmente vai para a área de exatas. O cara que ele vê um mundo diferente, ele não interpreta o mundo como é, ele entende um mundo distorcido, e curiosamente esses caras são de esquerda, curiosamente, geralmente esses caras vão pra área de artes. E como eu falei, ele funciona na área de artes. Porque ele enxerga um mundo diferente, e essa é a magia da arte, você vê um mundo diferente, né? Uma coisa assim... Então, existe isso, né? Aliás, eu tô falando isso porque qual foi a pergunta do cara? É porque eu acho que eu sou um artista. Mas você é um artista. Pensando na lógica, assim... Lógica. Você falou que a lógica serve pra tudo. Não, tem coisas que a lógica pode atrapalhar. Que essas pessoas, elas deveriam ser utilizadas em setores diferentes da sociedade. Então, eu já sou... Tipo assim, aqui você não dá palpite porque você é da arte. E aqui você não dá palpite porque você é da lógica. Eu não gosto muito disso, acho que ele tem que ouvir todas as pessoas, mas eu brinco, né? Eu falo, se é um artista da Globo que tá falando, por exemplo, eu já não dou atenção porque ele fala. Porque geralmente ele fala besteira, né? Ele não sabe do que ele tá falando. Mas não é porque ele é artista, ele é porque tem uma cartilha, você já tem pensou doutrina, tem tudo mais, Léo. Tem artista ali inteligente, mano. Sim. Esse cara culto ali, é porque é uma cartilha. Você já pensou se o mundo fosse dominado por grandes sábios, assim, a gente pegasse os sábios... Então, isso chama aristocracia, eu sou a favor da aristocracia. E falar assim, ó, agora quem vai... dirigir o mundo, conduzir, calar os caminhos que a sociedade vai caminhar, são os grandes sábios aqui. Isso, como eu falei, isso chama aristocracia. Eu não sou um democrata, por exemplo. Eu sou um... É que essa palavra tem conotação ruim, mas a aristocracia é isso, né?
cracia, né, do poder, e esse Aristóteles vem dos melhores, né? Então são as melhores pessoas para comandar. Eu acho que a gente vai, de certa forma, para isso, com o desenvolvimento da inteligência artificial e tal, a gente vai ter muito mais capacidade de analisar resultado, que é o que o Estado, via de regra, não faz. Eu não quero saber qual é a sua ideia, se é a sua ideia de direita, se é a sua ideia de esquerda. Eu quero que ela dê resultado. Só isso, eu quero que ela funcione. Então a gente pega uma política pública, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente fez uma política pública de desarmamento, uma política desarmamentista. Desarmamos a população, os crimes explodiram. Você fala, pô, peraí, isso não tá dando certo. Né? Mas não interessa, porque não me interessa o resultado, interessa a ideologia. Então é isso que eu não quero. Se você tem uma ideia que eu sou contra, ela é de esquerda ou de qualquer vertente, não me interessa. Mas você coloca, chega aqui o Gustavo, dá uma ideia de esquerda, sou totalmente contra, implementa, dá resultado, eu vou ser a favor. Bom. Acabou. Não me interessa se tá certo, se é do meu lado ou não. Interessa que dê resultado. Só se isso. A ideia for boa, é o que importa. Se ela der resultado, porque de boas ideias o inferno tá cheio. Né? A gente fala de boas intenções, né? Mas tem que dar resultado. Então qual é o resultado que eu quero? O que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, ter saneamento básico para 100% das pessoas. O que eu posso fazer para chegar mais próximo possível desse objetivo? Eu quero aumentar o poder de compra das pessoas. O que eu posso fazer? As políticas públicas estão aumentando ou diminuindo o poder de compra das pessoas? Tá diminuindo, tá todo mundo... Cada mês vai no mercado e ele consegue comprar menos. O Helbert falou que você tem mais dinheiro. O Helbert falou que você é uma máquina de senso comum. De novo, né? Que você é tipo o tiozão do WhatsApp. Ofensa, zero argumento. É normal. O cara de baixa inteligência, ele é isso aí. 100% ofensa, zero argumento. Eu quero que ele me dê um argumento, me fale qualquer coisa que eu falei aqui que foi de senso comum. Léo, no mundo ANCAP, como vamos impedir? A galera acha que sem ANCAP, eu não sou ANCAP, ANCAP, eu não né? quero o fim do Estado. Eu acho que eu não enxergo. Assim, a gente pode eu acho que a gente tem que buscar até esse caminho. Como eu falei, o Estado tá fazendo um monte de coisa. O Estado cuida até de absorvente de mulher hoje. Olha que absurdo. Absorvente, eu não sei como tá hoje, porque desde que eu nasci eu não uso absorvente, né? Mas as raras vezes que eu tive que comprar, que me mandaram, sempre foi uma coisa absurdamente barata. Então é uma coisa que o mercado tá resolvendo bem. Esse problema das pessoas. Mas não, até absorvente de mulher, por causa da deputada Batatinha, até disso, porque a mulher hoje, ela não consegue lidar nem com a menstruação. Durante toda a história da humanidade, a mulher conseguiu lidar com a menstruação dela. Agora ela não consegue mais. Ela emburreceu a mulher. É o dever do Estado. É o dever do Estado cuidar da menstruação da mulher. Mas beleza, né? Então, se eu ver, eu quero ver o seguinte, se a iniciativa privada é mais eficiente, ela faça. Se o Estado é mais eficiente, o Estado faz. Simples assim. E aí a gente vai vendo, a iniciativa privada está sendo mais eficiente, a gente vai diminuindo o Estado. Eu não vejo o Estado acabar. Por exemplo, essa questão de crime, que a gente até abordou aqui. Para criminalidade comum, você vai ter uma justiça privada? Eu acho que até dá para ter. Mas é meio complicado. Mas eu gostaria que a justiça não se metesse em contratos particulares. Então, como eu falei, se eu faço um contrato com você, a gente contrata uma empresa de justiça privada. Isso, qualquer problema que a gente tiver, a gente aciona essa justiça, porque nós dois concordamos com ela. Né? E aí, qual que é a vantagem dessa justiça? Ela vai ser mais barata que a estatal. E ela vai ser rápida, a gente vai resolver na hora. Não vai levar 20 anos pra resolver nosso problema. Mas você é a favor de dar autonomia para cidades e pros estados? Assim? Totalmente a favor. Sério? Porque isso De chegar ao ponto que nos Estados Unidos cada estado tem a sua lei. Sim. Ali, né? Mas você acha que tinha que chegar ao ponto de cada cidade ter a sua própria lei ali? A princípio não, porque eu não sou revolucionário, né? Eu sou desse sentido conservador. A gente tem que ir testando as coisas aos poucos. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar poder para os estados. E estado você acha que dá certo? Muito, por quê? Porque a gente pode fazer uma coisa que eu não tenho condição de fazer hoje no Brasil, que é comparar ideias. Toda ideia, ela é para a União, ela é para o país inteiro. Então, se eu dou poder para os estados, Minas Gerais vai ter a sua ideia, São Paulo vai ter outra ideia, Rio de Janeiro vai ter outra ideia, Amazonas vai ter outra ideia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, não interessa. E aí a gente vai ver, opa, olha essa ideia aqui de Goiânia ficou melhor, vamos copiar eles. Né? Então isso aí a indústria faz, chama benchmarking. É você olhar para o outro e ver, opa, isso aqui tá dando certo, vamos copiar. Agora, se todo mundo faz a mesma coisa, eu não tenho essa possibilidade de testar. Então aí você vê, aí quem está falando isso, explicando isso, por exemplo? Aí chega um idiota e fala, não, é o tio do Zap Zap, fala as coisas, né? Aí você vê a burrice da pessoa. É o brasileiro com QI 83, se chegar a isso. Caraca, velho. Eu tava tentando lembrar aqui de uma parada aqui com
A gente conversou com o vice-governador essa semana, né? Sim. De Minas. Eu até te falei, domingo o vice-governador esteve aqui. E agora no Brasil acabaram com essa guerra fiscal dos estados, né? Sim. Que era algo bom pra caramba. Né? Antes, cada estado poderia ter o seu imposto mais competitivo, o seu ICMS, dar desconto pra empresa e trazer empresas pra dentro do estado. Sim. Agora, com o novo IVA, como o imposto vai tudo pra União, o estado não consegue fazer mais a guerra fiscal que fazia antes. Sim. E aí o governador falou, cara, aqui em Minas a gente tá super preocupado com isso. Porque era uma ferramenta pra gente trazer empresas pra cá que beneficiava a população, né? Sim. Agora a gente só vai conseguir fazer isso, trazer empresas, melhorando a mão de obra. Vai ser a única ferramenta que a gente vai ter. A empresa... Por que a empresa vai pra Minas Gerais agora? Se é o mesmo preço ela cair em São Paulo. Faz sentido você tirar a sua empresa de São Paulo e vir aqui pra Minas? Nenhum. Se tivesse, talvez, incentivo fiscal, talvez você viria, né? Eu vou pra pagar menos, né? Sim. E agora não tem isso mais. Então, muita empresa vai sair de Minas, a gente vai perder muito emprego aqui, e os caras vão falar assim, agora a gente vai tentar qualificando a mão de obra, porque senão não dá pra fazer. Então, mas aí o cara pode usar o argumento também. Legal, vai sair de Minas, mas aí vai pra outro estado. Vai perder emprego aqui, vai gerar emprego em outro lugar. Mas vai pra São Paulo, porra. Sim, mas o que eu tenho que fazer é tornar o Brasil todo atrativo. Então você tem distorções que a gente tem que rever e até acabar, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, por exemplo, que você tem que pegar produto daqui de São Paulo, mandar pra lá pra não pagar imposto e voltar pra cá. Então isso encarece absurdamente por umas distorções, que eu não gosto muito dessa questão dessa guerra fiscal, assim, totalmente livre, né? Porque você diminui, aumenta e tal, acho que, né, tem que ter... Como eu falei, é bom de certo aspecto, desde que aquilo não seja uma briga assim, ó, eu diminuo hoje e amanhã eu aumento de novo. Que isso seja definitivo, seja como política pública e seja definitiva, né? Que o cara não mude. Aí os outros tendem a copiar. Aí é bom a liberdade. Mas aí agora eu vou ter que pensar como empresa privada. Legal, eu perdi agora essa vantagem. Tem aquela matriz fofa em administração, já viu? Matriz fofa lá, que você vê os seus pontos fortes e fracos e tal. Legal, agora eu perdi esse ponto forte. Eu tenho que achar outros pontos fortes para eu trabalhar. É assim que a iniciativa privada pensa. Sim. O Guilherme Santander mandou aqui. Justiça privada já existe e se chama arbitragem. Seu uso se dá, em grande parte, para solucionar disputas advindas da interpretação de contratos. Procure defender melhor o seu lado. Quantas vezes você já usou isso aí? Eu nunca ouvi falar, Você conhece alguém que já usou isso aí? Você conhece, Albertinho? Você é advogado, você sabe disso aí, hein? Você já ouviu falar alguém que já usou a justiça privada? Justiça privada? Tá. Arbitragem? Não? Então ele tá falando de um negócio tão nichado e ele fala como se estivesse acessível para todas as pessoas. Você já tinha escutado falar disso aí? Tô sabendo agora. Não? Sério? Às vezes um contrato entre as partes não necessariamente precisa o José Carlos mandou aqui também, ó. Entendeu? Então, mas mesmo quando você faz alguma coisa assim, igual você faz contrato, às vezes você faz contrato hoje de PJ, tá? Uma coisa Mas é a teoria... Às vezes, não necessariamente precisa passar num jurídico. Sim. Só em caso de problemas. Mas você entende? Tem um contrato entre as partes. Então, mas é que tá. O contrato é normal. O contrato você faz. Eu tô falando você escolher a empresa. Você já ouviu falar em empresas de justiça no Brasil? Não. Então a gente tá vendo que não tem e não tá acessível pra ninguém. Então o cara tira essas coisas aí, não sei de onde, mas tudo bem. A gente tem, por exemplo, contratos que eu posso fazer pra PJ. Eu contrato você como PJ. Né? Só que aí o que acontece? Depois você manda o cara, termina o contrato com o cara, ele vai lá na justiça, fala que você contratou, não pagou o direito dele, e ele ganha, mesmo que você tenha o contrato. Então uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática que acontece. Na prática isso não existe. Eu quero fazer um contrato com você e a partir do momento que a gente escolhe, e isso para qualquer coisa, desde que seja um contrato entre duas pessoas, a partir do momento que a gente escolheu uma empresa privada, o Estado não tem mais direito sobre esse assunto. É isso que eu tô falando. Vamos pensar um pouquinho antes de escrever, né, gente? O Eric Zappa mandou aqui. O problema não é o problema. O problema é a revolução. Esquerdista quer revolucionar. Quer revolucionar as coisas, mas só caga tudo. E Estado grande, cidadão pequeno. Que eu sou contra. Cara, eu
queria revolucionar, assim, velho. Do jeito que tá o Brasil, pode ser que seja melhor, fique melhor, viu? Vai saber. Porque eu vejo que não tá dando certo, assim, sabe, Léo? E aí eu acho Não que... tá dando certo mesmo. Não Não, tá, vou te não falar, tá. Mas é que tá. Em Cuba também o pessoal tava pensando assim, não tava o dando negócio é certo esse. e ficou pior. Não tá dando certo, não tá cara. dando certo e tal. Vamos mexer ali? Não, Evolução, beleza. velho, Vamos evolução. mexer? Vamos. Vamos. Vamos mexer de outra forma. Vamos mexer de outra Não, forma. cara. Ou o que a gente já sabe que deu errado, você não precisa fazer de Não, novo. chega, O Robertinho. que não mudar, tá dando cara. certo, vamos mudar. Não, mas você quer mudar? Você quer mudar pra pior? Você é Vamos louco? lutar, vamos Cuba lutar. teve Não, você é revolução. louco? Olha o que aconteceu. Olha aqui, ó, historicamente você sabe. Esse caminho aqui é ruim, esse caminho aqui é ruim. Tem um caminho que eu não conheço, vamos passar nele e vamos se estrepar mais ainda. Mas é só Vamos. pobre se Esse eu não lascando, sei. velho. É pobre matando Esse pobre. eu não sei como é que é. Não, é pobre matando Mas negócio pobre. de pobre Eu não matando sei. pobre no Chega. Brasil tem uma questão Não, cultural não, muito conversa forte, né? direito. Ah. Você vê, eu vejo a garotada hoje ouvindo funk, por exemplo, extremamente relacionado com violência e tal, e os caras cantando e a molecada assim emocionada. Então você vê que aquilo tá mexendo com aquele Você garoto. viu o Oruan que ele fez com a Amanda Bitorazzi, Então, velho? pra mim, só você. Eu não sei se isso aconteceu. Não, Se você o- não viu os stories? Ele falou assim, manda Jack nela, Eu manda não vi Jack no nela. store dele. Eu vi que Eu vi publicaram. no store Então, dele. Se o cara publicou no store dele pedindo pra uma pessoa ser violentada sexualmente, essa pessoa tem que perder todas as contas. Eu já perdi 3 contas no Twitter por nada. Aham. Né? Aí o cara me faz um negócio desse. Não perde as contas do Twitter, no Instagram. No Instagram. E não vai. Não tá sendo nem processado, pra mim tinha que ser preso, porque não tinha. Manda Jack O- nela, O juiz, manda Jack o nela. juiz não Pô, falou que velho. tinha flagrante perpétua quando era vídeo na internet? Sim. Não teve o juiz Ah, lá que mas o falou cara que- tem 9 milhões de É crime seguidores, velho. continuado. 9 É, milhões de seguidores, Teve um manda juiz Jack aí nela. que falou que o cara publicou lá um vídeo lá, era flagrante perpétuo, porque o cara falou mal lá do Supremo. Quer dizer que falar mal do Supremo, você vai preso. Agora, você pedir pra uma mulher ser violentada sexualmente, não acontece nada? Não, e sabe o que é o mais Não louco é o disso que aí? você fala, é quem, Ele é, né? o Oruan é filho do Marcinho BP, né? Eu sei. E o moleque, o Oruan não tava aparecendo no vídeo, ele tava só a Eu vi voz esse dele. vídeo. E tinha um moleque falando. Falando. Sabe quem que é o moleque que tava falando? Que é o filho do cara que É filho torturou... do Elias Maluco lá, né? É, eu que- sei. Caralho, velho. Mas aí que tá, não acontece Os nada. moleques desde pequeno já estão andando junto O ali, Monark bicho. falou uma besteira no podcast e acabaram com a vida dele. Aí você pega e manda violentar sexualmente uma mulher na rede social e não tem mais crime perpétuo, lá flagrante perpétuo, aí não tem mais. Pois Então é, você vê cara, que não que existe. loucura, não- né? Parece que me dá a impressão de que não existe justiça. Cadê as deputadas Samir Cadê a Bonfim, Batatinha Érica Amaral? Hilton? Cadê a deputada Hilton? Que eu acho muito legal essa deputada Hilton aí, porque ela fala que ela tem orgulho das origens dela, tal, não sei o quê. Ela abandona o sobrenome brasileiro dela, pega um sobrenome americano, de bilionário americano, só tira a fotinha cheia de luz pra pele dela e ficar clara e pinta o cabelo de loiro. Porra, que pessoa é essa que tem orgulho das origens? E aí ninguém fala nada. O Kierkegaard brasileiro mandou aqui, convidem o Ciro Gomes. Cara, Ciro eu já Gomes, mandei Ciro Gomes é bom. muita mensagem pro Ciro Gomes, Robertinho também. A Ciro gente Gomes tá não quer mais ser tentando falar político, com a falou que não assessoria. quer mais. Duvido. Ele falou que não quer mais ser político. Duvido. Não, mas ele não quer ser podcaster, não quer que ele seja político, não. Só Ele quer falou que não venha se aqui só. candidata mais a nada, mas eu queria conversar muito com o Ciro Gomes. Legal, Ó, também. José Carlos Novaes mandou aqui. Arbitragem é obrigatória para todas as empresas da Bolsa, B3. O quinto andar Tô falando também. cidadão, gente, pelo amor de Deus. Há diversas câmaras de arbitragem no Brasil. Sim. CCBC, FGV. A decisão arbitral não pode Sim. ser rediscutida na justiça. É, isso é verdade. Tô falando cidadão. Eu não chego, Eu fiz né? um contrato com você. Sim. Eu sou o Adam. Termina a minha pergunta de antes, mas ele quer Estado mínimo e justiça privada sem ser ANCAP? Não quero Estado. Explica isso melhor. Pera aí, até onde eu sei, o anarcocapitalista, ele não quer Estado, né? Até onde eu sei. mas né? era Estado. É, É, Zero zero Estado. Estado. Se Zero você quer Estado. Estado mínimo, e eu nem quero Estado mínimo, que eu falei, é medição de eficiência. Se o Estado tá fazendo melhor que a iniciativa privada, deixa o Estado. Se a iniciativa privada faz melhor, deixa a iniciativa privada. É simples assim. É você pegar, é você valorizar o teu dinheiro. Quanto menos eu usar do teu dinheiro, mais dinheiro sobra no teu bolso. Mas isso é tão simples. É tão simples. Eu quero que mais dinheiro sobre no teu bolso. É só isso. Se eu uso menos recursos seu, sobra mais dinheiro pra você. Simples assim. Você vai gastar mais, você vai comprar mais coisas, você vai aquecer o mercado, você vai gerar outras empresas, você vai gerar outros empregos, você vai ter uma concorrência por funcionário, você vai aumentar salário. Isso é um círculo virtuoso.
O Fabrício Zampoli mandou aqui, lê meu superchat. O David, o Gustavo trouxe a tropa dele em peso. Trouxe, Nunca eu vi percebi. tanta gente num chat só. E é só usar um pouco do cérebro que dá pra entender o que o Léo fala. É óbvio. É, a tropa do Léo aí mandar, né? É óbvio. É a tropa verdade. do Mas é Léo legal, também. gostei que o Na Gustavo verdade, tem eu bastante acho que seguidor. todo mundo entende os dois. Só que tem uns que não concordam. É que a diferença é o seguinte, que eu Aí não o cara quero quer matar as ficar pessoas pra batendo, conseguir o que eu quero. É só isso, eu não vou matar ninguém. pra Aqui, conseguir o ó. que eu quero. Aí o Sodan mandou aqui, quero pra ler aqui, ó. Léo, no mundo ANCAP, como vamos impedir o trabalho escravo e a superexploração? Você lembra que o Jeff Bezos fazia as pessoas trabalharem em condições terríveis? Sim. Quem vai impedi-lo? Escreve direito. Escrevi direito? Ela perguntou, escrevi direito? Boa, Escreveu. gostei. Cara, é verdade isso aí que o Jeff Bezos mandava o pessoal trabalhar de fralda? Cara, é não sei, não velho. sei. Pô, não desacredito, mas não O sei. Rafael Machado teve aqui e ele falou com a gente e falou, cara, os caras da Amazon estavam trabalhando de Então, fraldão, né? Mas que o Jeff Bezos manda fazer isso? Óbvio que não. É óbvio que não. Não, ele falou que a Amazon, né? Mas ele é Que a autoridade Amazon manda da- fazer isso? É lógico que não. É evidente. Até quem sabe nada de empresa, Não, eu não achei nada na numa internet multinacional, Mas pode daquele ser que alguém tamanho, tenha uma exigência que ela se Não. sinta na necessidade disso. agora o cara vier falar assim, ó, é por produtividade. Sim. Se você produzir 10 horas constantes sem parar, eu vou te dar $20 a mais. E o cara vir falar assim, porra, eu preciso de $20, vai lá e põe uma fralda e fica o dia inteiro ali se sacrificando. Sim. É possível. Aí eu acredito 100%. Mas, meu, isso não é novidade. Mas não parte Cara, não de uma faz sentido na ordem minha direta, cabeça. não. Ó, é pra você trabalhar de fralda que você não pode sair pra mijar. Não, isso O não Steve existe. Jobs era um cara... Não existe. Eu admiro muito a inteligência dele, a criatividade dele. Tá? Mas ele era completamente maluco. Aham. Steve Jobs era completamente maluco. E ele pressionava demais os funcionários dele, o pessoal da Macintosh na época, a ponto de gente querer bater nele, gente, funcionário ir pra cima dele, pra dar porrada nele, de tanto que ele pressionou. E ele tinha uma camisa que ficou famosa do grupo mais forte dele, da Power Macintosh, que era uma camisa escrito 90 atrás. Que eram as pessoas que trabalhavam 90 horas por semana. Caraca. Tá? A gente trabalha 40, né? 40 horas 44. semanais. Os caras trabalham... 44. Os caras trabalhavam 90 horas, Nossa. 90 horas semanais. E o pessoal se orgulhava disso. Entendeu? Então isso sempre aconteceu. O capitalismo vai... Mas é um estímulo. Eu não falava assim, ó, estímulo. às vezes eu falo, se você não trabalhar, eu te mando embora. Então, Mas eu não tinha assim... Você tem que trabalhar, que senão você vai ser... Mas no Não capitalismo existe você tem a isso, no escolha, capitalismo, tá? não existe. Às vezes o cara é jovem, fala, meu, eu consigo trabalhar 90 horas por semana e eu vou ganhar, sei lá, $10 mil por mês. Ele aceita. Eu vou fazer. Tá? Ele aceita. O capitalismo tem essa vantagem de você ter o direito de aceitar ou não. Que você não tem no socialismo. Então isso acontece, é uma coisa que eu já discuti com os anarcocapitalistas, falando aí da pergunta do rapaz. Como é que é o nome dele? Gostei, a pergunta dele foi boa. Como é que apareceu o Eu nome? sou o Adão. Eu sou Adão. Né? E eu até Adão. Eu já discuti isso com anarcocapitalistas, que eles são a favor de total liberdade. Né, que eu já não sou tão a favor assim. Então, inclusive, da liberdade, por exemplo, se você quiser, a gente fazer um contrato, você tá ferrado na vida. Eu te pago, por exemplo, R$1 milhão e você vira o meu escravo pro resto da vida. Sim. Eles são a favor disso, eu não sou a favor. E nem precisa ser 1 milhão. Sim, Você às fala vezes pode ser eu menos. vou te dar um prato de comida todo dia. Sim, Você vai ser meu Você escravo. vai ser meu escravo, por exemplo. Beleza, eu vou comer. Isso. Eu, por exemplo, não sou a favor disso. Você pode pegar uma pessoa com um distúrbio mental, uma pessoa passando por uma depressão, e a pessoa entrar numa situação dessa que depois ela queira sair. Né? Então eu não sou a favor disso. Então como que o ANCAP resolve? Eu não sei, porque eu não sou ANCAP, eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor deste direito da pessoa... É que assim, cara, eles falam, né? O ANCAP, ele fala assim, e até certo ponto eu concordo com eles. Ele fala, meu, eu não posso tirar o direito da pessoa ser burra e se ferrar. Se a pessoa que é burra e quer se ferrar, é direito dela. Só que o problema é que quando você faz isso, e a gente tem exemplos disso, isso aconteceu na década de 20, por exemplo, 20, 30, 40 nos Estados Unidos, por causa, depois até isso foi fortalecido por causa da guerra, as mulheres tinham seus maridos indo pra guerra, não voltava com trauma, morria, e você teve uma liberação muito grande de drogas para indústrias farmacêuticas. Então a indústria farmacêutica vendia cocaína na farmácia. Não era cocaína, mas era a cocaína. Um tá? estimulante brabo ali. Isso, então era meio que tudo liberado para a indústria farmacêutica. E isso gerou um problema social enorme
para os Estados Unidos. Tanto que é bem controlado hoje. Entendeu? Então eu acho que os problemas sociais, e aí o cara que ouviu falar vai achar agora que eu sou socialista, mas eu acho que a gente tem que olhar também o mundo como sociedade e falar, pô, se eu vou tirar a liberdade da pessoa usar crack. Você fala, meu, tudo bem, você quer dar liberdade, mas isso gera um problema social muito grande. Então eu acho que a gente precisa também ter um meio termo para as coisas. Que a gente fala vertente filosófica, né? É tese, antítese, você tem uma tese, né? Aí você, porque a tese, sei lá, pode ser de esquerda, de direita, qualquer coisa. Aí vai vir uma antítese. Isso tá acontecendo muito. O que é o Red Pill? O Red Pill é a antítese do feminismo. E porque fala, os Red Pill são extremistas, porque o feminismo foi absurdamente extremista. Então, quanto mais extrema é a tese, mais extrema é a antítese. O que a gente faz? A gente pega tudo e faz uma síntese. É o caminho do meio. É assim que funciona, assim que se evolui. O professor Ciência mandou aqui. Se a Dinamarca, Suécia, Finlândia, etc., são socialistas... Não são. E na Dinamarca, Suécia, Finlândia tem o maior IDH, então o socialismo é melhor? Não são socialistas. Eles cresceram, eles têm uma vertente socialista hoje. É aquela história que fala, né? Tempos bons criam homens fracos. Verdade. Tá? Esses países cresceram... Vamos pegar o caso da Noruega, que eu conheço mais. A Noruega tem mais ou menos 5 milhões de habitantes. É menos que a metade da população da cidade, não tô falando do estado, da cidade de São Paulo. Todo o país Noruega tem menos gente que a metade da população da cidade de São Paulo. E os caras têm petróleo a dar com pau. Se fosse um país 100% capitalista, o que os caras faziam? Ó, vamos arrendar esse petróleo para uma empresa, vocês podem explorar quanto que vocês quiserem e vocês vão pagar os royalties aqui pros cidadãos. Tendo só 5 milhões de pessoas, dava para todo cidadão norueguês viver a vida toda sem trabalhar. Se fosse 100% capitalista, dava para todo cidadão norueguês viver a vida toda sem trabalhar, tá? Só que esses países nórdicos, eles cresceram, por quê? Por um ideal cristão protestante. Aí o pessoal fala, não, lá os caras rejeitam, muitos rejeitam o cristianismo, a igreja, rejeita hoje. Mas pega a bandeira de todos esses países, pega a bandeira da Noruega, da Suécia, Dinamarca, Finlândia, é a mesma bandeira, só muda as cores, é uma cruz. Eles cresceram pelo cristianismo, cresceram por valores protestantes, cresceram com valores de liberdade, e aí cresceram, você criou países muito bons, e aí você cria uma juventude fraca. Que é o que está moldando essa vertente mais socialista que tem hoje. Mesmo assim, os países nórdicos, eles estão nos primeiros também, lá em cima, na lista de liberdade econômica. Eles têm um viés socialista, mas não são socialistas. O Roberto Batista mandou aqui. Léo, fale sobre o Pacto Federativo. Exemplo, qual incentivo o Maranhão tem para crescer? Nenhum. Já que recebe recursos vindo de estados que produzem mais. Não, o Pacto Federativo é uma excrescência absurda, né? Porque, eu acho que, se eu não me engano, São Paulo ele recebe, assim, uma coisa de 10% do que manda pra União. 5%, né? O negócio é absurdo, né? Entendeu? É uma coisa ridícula. E o Brasil tem isso, tem uma cultura que é absurdamente estúpida. Então ele pega assim, vamos analisar as escolas. Quais são as escolas que estão piores? São essas. Então, se essas escolas são piores, eu mando mais dinheiro para essas escolas. Então, eu sou diretor de uma escola, qual é a vantagem para mim? Deixar todos os meus alunos burros. Porque quanto mais burros são meus alunos, mais dinheiro eu ganho. Você não tem incentivo positivo. Incentivo aqui no Brasil é negativo para tudo. Você premia o demérito da pessoa. Você tem bolsa para criminosos, você tem bolsa para mãe solteira que tem 30 filhos. Então, pra que eu vou construir uma família? Gente, isso tem 200 estudos sobre isso, tá? Eu falo assim, criança, eu vi uma vez uma mulher, uma moça, eu nem sei o nome dela, e ela falou isso, eu achei muito legal. É uma comentarista, não é comentarista que fala, mas tudo bem, uma pessoa da Rádio Transamérica, tá? E ela falou assim, gente, filho é pra ser criado por 2 pessoas. Eu não quero saber se é um pai e uma mãe, se são 2 pais, se são 2 mães, não me importa. Se é uma mãe e a avó, mas filho, não dá pra se criar, lógico que dá, mas assim, é pra se criar em 2 pessoas, tá? Não é pra você criar sozinho. E você tem um monte de estudos que mostra que crianças que crescem, por exemplo, sem um pai, essa criança tem não sei quantos por cento mais de chance de ir mal na escola, não sei quantos por cento mais de chance de ir pra criminalidade, você entendeu? Então você cria, inclusive, incentivos que destroem a coesão familiar.
E aí você acaba destruindo o quê? O produto que a gente tem melhor para a sociedade, que são os jovens. Eu dependo dos jovens para ter uma boa sociedade. Você vê os jovens hoje, qualquer vídeo, vai em qualquer escola pública do Brasil inteiro. Você pergunta pro cara qual que é a fórmula da água, quanto que é 3 ao cubo, o cara não sabe. Quem descobriu o Brasil, o cara não sabe. Entendeu? O cara não sabe absolutamente nada. E o cara cantando músicas de baixíssima qualidade, ele não tem capacidade. Aí você fala, pô, eu não conheço nenhuma pessoa que seja um cientista, uma pessoa de alta intelectualidade, que ouve funk. Então, eu imagino que exista uma relação entre inteligência, estudo e gosto musical. E,